A gente treina um pouco mais o backhand, isso é legal. A gente pode treinar muito bloqueio também, uma coisa que a gente não tem treinado. Justo. Maravilha, maravilha. Então, ó, vou só fazer um pouquinho desse aquecimento. E aí, ó, não força muito grande, tá? Tá. Um segundo aqui pra você ter tempo de batendo de ar, tranquilo. Isso. Tá relaxando isso, tá, Gabriel? Não força muito a batida. Não só por causa do ombro, tá? Mas é você ir relaxando com o corpo, girando o corpo para bater essa bola. Dificuldade de relaxar o pulso para o deixo duro. Sim, exatamente. Não aperta muito o catch, sabe? Ela tem que estar um pouquinho ela tem que estar firme na mão, mas ao mesmo tempo o suficiente para ter mobilidade no pulso e não travar o braço todo, né? Justo. Também tô sem jogar. Uma vez que joguei foi nessa última aula. Jogando pouco. Boa, vamos aquecer bem de pouco.
Aí, muito bom. Rasquinho. O que a gente vai fazer agora é um treinamento de bola por baixo, de recepção de bola curta por baixo. Tá? Certo. Deixa eu achar aqui rapidinho. Primeiro só aqui no seu backhand. Vai tudo no mesmo lugar, tá? Ela vai espalhada aqui no backhand, tá? Eu quero que você faça 2 tipos de treino. Primeiro, tentando curtinho. Tá? Umas 2 vezes. Essa curtinha você dá só um pouquinho para frente. Você não precisa fazer muito, porque se você tentar raspar, ela vai sair longa. Tá? Certo. Então, lá embaixo, a cabeça lá embaixo, levanta ela bem suave para tentar fazer ela pegar pelo menos 2 vezes lá do outro lado. Assim, tá? Treina isso um pouquinho, daqui a pouco treina. Tá. Então é aquela suavidade, assim, firme o suficiente para a bola não ir para a rede e suave o suficiente para ela não ir longa. Exatamente. Isso. É um toquezinho bem leve para cima, só para tirar ela da rede. Aí, ó. Isso. Opa. Essa sensibilidade é importante, porque se você está jogando com um jogador muito agressivo, está te atacando muito, se ele sacar longo, você pode atacar. Mas se ele sacar curto e você não colocar curto, ele vai atacar também. Né? Então essa é a ideia. Tentar ter o controle desse jogo curto, desse jogo de mesa, para quando você precisar atacar primeiro, você vai encurtar e vai esperar uma oportunidade mais longa para tomar iniciativa. E aí, nesse caso aqui, eu faço esse movimento e afasto da mesa? Ou eu permaneço? Essa é uma boa pergunta. O que acontece? Enquanto a bola estiver com efeito por baixo, você não precisa ficar longe da mesa. E a primeira bola que o seu oponente fizer por cima, digamos que a bola esteja por baixo, ou a primeira que você for fazer por cima, também é perto da mesa. Então, imagina que vocês trocaram uma ou duas bolas curtas, e aí, de repente, você colocou uma longa. Como você colocou uma longa por baixo, o ataque dele ainda vai ser um ataque mais curto, com mais efeito e menos velocidade. Então, para o primeiro bloqueio, mesmo que você coloque longa, você ainda fica relativamente perto da mesa. Depois que você fizer o primeiro bloqueio, essa bola vai correr mais. Aí você tá. E se for ao contrário também, vocês estão trocando bola aqui e ele colocou uma bola longa por baixo. A bola longa por baixo, ela não vai pegar na sua mesa e ir lá para trás. Ela vai pegar na sua mesa e ficar. É uma bola com efeito por baixo, ela voltaria, né? Se ela bater no chão aqui, ela volta, né? Então, você fica perto. Faz o primeiro ataque, tanto backhand ou perto, e aí depois que você fez o primeiro ataque, a situação que ele vai estar perto da mesa ainda para bloquear a primeira bola. Mas você já sabe que fez o primeiro ataque, essa bola vai correr. Então você faz o primeiro ataque e aí você pode afastar um pouco mais. Então, isso de fase 1 e fase 2. A fase 1 é aqui, recepção, esse joguinho baixo, enquanto a bola não andando rápido. Fase 1, os dois estão aqui tentando controlar o efeito, seja atacando, bloqueando ou simplesmente colocando por baixo, os dois estão perto da mesa. Você entra na fase 2, que é um pouco mais afastado, depois de atacar a primeira bola ou depois de bloquear a primeira bola do adversário. Justo. Tá? Então, tem uma diferença. Você entra numa bola curta, sua perna direita vai funda dentro da mesa, né? Sim. Aí você coloca essa bola, você não vai ficar com essa perna funda ali. Você vai ficar perto da mesa, mas você vai ter que voltar para sua posição como se fosse já preparar um ataque. E se ele colocar curto de novo, você entra de novo. Então esse treino é aqui, ó. Você tá com a perna aqui, você tá com as duas pernas aqui para fora, entra, coloca, passa para trás, entra, coloca, passa para trás, passa para frente, volta, passa para frente, volta, porque aí você simula a situação que vai acontecer no jogo. Você pode colocar e ficar aqui olhando e falar, agora eu vou colocar 10 bolas. Isso não vai acontecer no jogo.
né? Justo. Essa perna direita entrando funda e saindo aqui para te dar espaço para atacar é o tempo todo. Tá. Faz Tá. isso agora um pouquinho, você vai ver como vai mudar um pouquinho a dinâmica, porque é difícil você entrar com a perna o tempo todo e ainda assim ter que colocar curtinho, né? Você não chega tanto a tempo assim, né? Tão a tempo assim. E tudo bem chegar atrasado, mas o toque tem que ser bem preciso. E esse é o grande problema de colocar curto, tá vendo? Porque se você tá em movimento, não é tão simples assim, né? É. Por isso que é assim Meio que a que gente perde a deve noção, treinar. né? Tá vendo como ele fica mais grosseiro o toque, né? Porque você tá em movimento. Então você tem que abaixar mais a cabeça, relaxar um pouco mais a mão e tentar fazer esse toque o melhor possível. E é por isso que no início, até um certo nível, pouca gente joga muito curto o tempo todo, porque é difícil mesmo. Se você pôr curto e a bola subir, o cara vai te finalizar. Se você tentar pôr curto e sair longo, é uma bola longa que não tem efeito nenhum. E ele vai te atacar rápido, né? Então esse é o problema desse tipo de jogada, né? Isso, é bem suave o toque. Boa. Tá. A boa é que a gente tem uma segunda, que ao invés de colocar curto, entrar nessa bola curta, espetar com bastante efeito lá para a ponta. O que acontece é que duas coisas podem acontecer. Se o seu adversário estiver com tempo e espaço preparado para atacar, ele vai te atacar, porque a bola foi funda e com bastante efeito, porque agora você não vai só levantar, né? Você vai espetar ela para fazer efeito. O ataque dele vai ser mais lento, você tem tempo de se reorganizar e fazer um primeiro bom bloqueio perto da mesa. Tá? Essa é a primeira coisa que pode acontecer. A segunda que pode acontecer, ele não dá conta da sua bola por baixo, ele vai passar de novo por baixo. Só que porque você passou longo, ele não vai conseguir passar curta. Ela vai sair para você. Você não sabe se vai sair longa com bastante efeito ou com pouco efeito. Depende do quão bem tocar nessa bola, né? Sim. Mas você sabe que vai sair longa. Então você faz a longa e já se prepara para o bloqueio. Se ele passar a bola, você tem que sair da posição de bloqueio, descer a mão e atacar. Se ele fizer o bloqueio, sua mão já está longe aqui na frente do corpo para você avançar nessa bola se der tempo, ou esperar ela chegar e fazer o bloqueio. Tá? Então, por enquanto, só faça o bloqueio se ele levantar, né? Exatamente. Se ele não tiver tempo de levantar, você já está preparado para o bloqueio. Mas aí, o que anda mais? O ataque dele, o que vai ser mais rápido, né? O ataque dele ou a colocada? O ataque. Então você prepara para o ataque, é o pior cenário, né? Você coloca e levanta o muro aqui para bloquear. Ele não atacou, passou por baixo. Daqui, você vai ter tempo suficiente para descer a mão e atacar. Tá? Então a gente vai fazer esses dois treinos. Primeiro, agora só espetada um pouco para afiar bem ela. Depois a espetada com bloqueio. E depois a espetada, mas você atacando depois. Tá bom. Tá? Então vai lá. Tenta entrar bem firme nessa bola, raspando bem, jogando ela lá no fundo. Isso. E é o mesmo esquema da outra. Você dá o passe para trás e quando vier a bola, você entra na bola com a perna direita. Isso. Sempre entrando e saindo da mesa. Você nunca vai dar essa bola e ficar na mesa, né? Aí, ó, boa, lá no fundo. Certinho. Bom. Ela pode entrar com bastante giro. Ela pode entrar com bastante giro e um pouco mais rápida, mas ela sempre tem que entrar o mais no fundo possível e baixinha. Certo. Então, cuidado para não bater muito rápido nessa bola, porque ainda é uma bola de defesa. Só que ao mesmo tempo que é uma bola de defesa, você quer colocar ela com a melhor qualidade possível, girando bem, jogando ela lá na pontinha da mesa. Quanto mais na pontinha da mesa, menos opções o seu oponente tem para atacar. Né? Porque imagina, vamos te colocar no lugar dele. Você sacou curto, aí o cara colocou uma bola dessa por baixo, bem na pontinha aqui longa. Você não tem aquele lado ali da mesa, é muito difícil. Você vai ter o meio da mesa para a esquerda dele. Né? Justo. E é isso que você quer. Colocando essa bola, você não precisa se preocupar em cobrir a mesa toda.
Você se preocupa em levantar o muro aqui, ó, para bloquear. Se vier aqui, ela vai vir mais lenta e vai vir na sua direção também. Ela não vai para longe de você. E dá pra Se a bola esticar, estiver né? lá no ponto, entendeu? Dá para você salvar aqui. E aquele lado lá da mesa vai estar sempre livre quando ele atacar. Então, se ele atacar aqui na sua direita, ele está te dando a opção de fazer um bloqueio lá do outro lado para você tirar ele da mesa. Então, ele sabe que a melhor opção é fazer diagonal mesmo. Além de ser mais Justo. difícil aqui, não vai ser necessariamente mais difícil para você. E se você empurra a bola para o outro lado, que é uma empurrada fácil, né, daqui diagonal, ele vai estar longe da bola também, pode chegar atrasado, né? Então, Justo. espeta Entendi. um pouquinho mais essa aí, e daqui a pouco eu vou colocar um ataque aqui no seu backhand para você bloquear. Quanto mais na ponta da mesa, menos mesa você dá para o seu adversário. Muito bom. Ótimo. Beleza. Vamos colocar o bloqueio agora, ó. O oponente vai fazer esse ataque. Deixa eu ajustar aqui só o tempo da bola. Acho que esse tempo tá bom. Vou jogar ele aqui para sua esquerda. Beleza. Um pouquinho de variação do ângulo para não ficar tudo no mesmo lugar, né? Isso. E você empurra firme lá com o seu backhand. Então, ó, recebeu, dá o para trás e vem empurrar. Ó. Você vai fazer as duas. Vai fazer as duas. Beleza. Ó, empurra, vem para trás e bloqueia. Isso. Esse bloqueio reto para frente. Isso. Eita. Isso, boa. Vai empurrando o melhor que você conseguir. Eita. Rodei sem querer. Isso. Atenção Deixei que você não demais. precisa. Se você raspar nesse bloqueio. Deixa eu isolar o bloqueio. Pronto. Se você raspar nessa bola, fechar o ângulo e raspar assim, ó. Tá vendo Vai que na ela sai rede. meio lenta? Que ela passe, ó. Tá vendo que ela sai lenta? Você não precisa Sim. fechar tanto ângulo. Você pode abrir um pouquinho, desde que você não faça nenhum arco com a sua mão. Tem que ser reto, né? E é um reto sem levantar a bola. Opa, soltei. Peraí. Aqui. Ó, é um reto empurrando a bola. Aí eu não preciso nem abrir tanto, nem fechar tanto ângulo, ó. Mas tem que empurrar. Ó. Empurra, estica o braço, é um soco reto. Tá? É uma bola seca. Não é uma bola que você vai dar uma espadinha em cima dela. Tá? É seco, Entendi. reto pra frente. Tá? Aí você só tem que achar o ângulo o mais aberto que der. Porque aí você vai empurrar, se você empurrar na direção certa, com o ângulo certo, você vai sair. É isso que a gente quer no bloqueio, a gente quer jogar o cara lá pra trás. Certo. Deixa eu soltar só um pouquinho do... Isolar só essa bola pra você. Ó. Tá. Mais fechado e reto. Reto. Não... então, ó. Eu tava fazendo isso com a raquete baixa. Fazendo isso aqui. Não, fica com a raquete alta, deixa eu isolar de novo. Está quase na minha cara. Ó, daqui
vou empurrar, ó. Daqui, empurra. Empurra. Não é daqui de baixo. Se eu ficar com a raquete aqui embaixo, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Entendi. Tá vendo a diferença, ó? Não, daqui de cima, empurra. Empurra. Bate. Bem seco na bola, tá? Tá. Tenta de novo. Se for fora, você fecha um pouquinho, mas de cima pra frente e de cima pra baixo. Tá batendo no seu cabo, provavelmente porque você ainda tá tentando dar uma raspadinha. Já melhorou. Agora estica. Eu tava muito próximo da mesa. Pode ser também. Aí, ó, bate reto, mais reto. Uau. Aí tá confortável agora, né? Agora tá também. Consegue ver que não tá raspando mais? Que a bola tá saindo reta da mão? Sim. Aí, pronto, é isso. Vou colocar as duas agora, tá bom? Tá, beleza. Vai. Vai, agora. Recepcionou, espeta lá na ponta, volta aqui rápido e se prepara para o bloqueio. Boa. Cuidado, um detalhe. Você dá um passão para trás para se preparar para o bloqueio, né? Certo. Esse bloqueio fazendo o corpo batendo na bola e ainda subindo ou indo para trás. Então, o suficiente aqui para avançar, para ter a sua cabeça baixa, ó, dá o passo, avança de novo. São 2 passos. O passo grande para chegar na bola curta, volta, e se der tempo, um pequeno passo ainda para o seu corpo estar sempre indo para frente na hora do bloqueio. Tá? Entendi. Às vezes não dá tempo, o corpo vai ficar, vai só o braço, mas o corpo nunca pode subir ou ir para trás. Tá. Beleza. Tá? Presta atenção nisso. Vai. Isso, firme o corpo na base na hora que você voltar, e se tempo ainda dá para inclinar ele para frente e dar um passinho para frente. Exato. Você vai ver que a bola vai começar a andar mais na procura. Tá? É isso que a gente quer, jogar o cara lá para trás, porque o atacante perto da mesa ele é perigoso, lá atrás não tanto.
bem, essa bola. Ótimo. Agora, eu quero que você mantenha essa mesma base de entrar e sair rápido como se fosse bloqueio. Só que agora a segunda bola vem por baixo. Então você entra, sai rápido para bloquear, você vai ter um tempo extra para ler a bola por baixo e fazer o ataque. Porque o grande problema também de muitos jogadores, a grande maioria, é que entra por baixo, não vê o outro jogador preparar um ataque, aí sabe que a bola vai voltar por baixo. Então ele entra por baixo e sai devagar da mesa, meio que acompanhando o que o jogador vai fazer. E quando a bola por baixo chega aqui, ele não está pronto ainda, ele vai ter que preparar meio rápido para fazer. E aí ele tem menos potência, menos precisão, tem menos tudo. Né? Então é a mesma urgência de colocar e se preparar rápido, se o seu oponente for atacar ou for colocar, é a mesma urgência. Porque se ele só colocar, você tem que chegar antes aqui para você ter tempo de abaixar as pernas, subir para fazer a força pro ataque. Né? Entendi, se você chegar em cima da hora, vai ficar um ataquezinho ruim, você vai ter que abrir o ângulo, vai ter que passar mais devagar. Né? Então, deixa eu preparar essa bola por baixo aqui. Esse é spin. Deixa eu ver o spread um pouco menos. Beleza. Vamos com tudo. Faz a levanta essa bola. Exatamente. Você tem que ter a sensação de que você teve aquele tempinho onde o mundo parou e você tem tempo de olhar e ver o que vai fazer. Não tá apurado, não tá em cima da hora. Isso. Justo. Se você sentir que deu esse tempinho extra, né, está saindo todas agora. Um pouquinho o ângulo. Se a bola tá indo fora, um pouquinho, entra um pouco mais em cima da bola. Um pouco mais ainda. Continua com o braço grande. A gente quer essa bola lá no fundo. Isso. Tá saindo? Fecha um pouco mais. Entra mais em cima. Aí, perfeito. Boa, boa. Tentando desacelerar essa bola. Isso, levantar exato, mais. Exato. Não precisa entrar rápido. É só o ataque de abertura, né? Sim. Você não precisa entrar rápido nessa bola. Bom. Ótimo. Tá. Vamos preparar uma sequência para isso tudo agora. Que vai ser o seguinte. Essa bola aqui, 1,35. O ângulo dela. Opa. Um pouquinho mais. Vou colocar a tela um pouquinho mais pesada, hein? Aqui. Spread um pouco. Tá. Ela vai entrar aqui, ó, para você atacar, tá? Depois que você atacar essa bola, então você vai fazer a curta, vai fazer a longa igual, atacando, né? Certo. Depois que você atacar, se você faz esse ataque lá, qual que é a resposta do oponente mais comum? O bloqueio aqui. Aí você vai fazer esse segundo backhand tentando jogar rápido pro meio.
Quando você joga rápido para o meio, o jogador do outro lado, se você jogar lento para o meio, ele tem tempo de te atacar, de te contra-atacar a mesa toda. Mas se você entra rápido no meio, ele vai só defender. E o meio é desconfortável para trabalhar com bola rápida. Então, a bola acaba sobrando no meio aqui de novo para você. Aí você vai fazer um forehand. Tu Tá diz depois de levantar, né? Você vai levantar, o cara vai bloquear aqui. A segunda segundo backhand que você for fazer vai ser rápido, né? Não vai precisar levantar mais, já levantou. Aí você bate reto. Esse reto tenta ir rápido pro meio. Entendi, E aí vai um bloqueio, né? forçar não é um bloqueio, você vai continuar atacando. Atacando mesmo, beleza. Atacando, porque ó, você colocou. Ele não te atacou, ele colocou longo de novo. Você fez a abertura, ele bloqueou. Você não vai bloquear o bloqueio dele, é você que tá atacando. Você ataca rápido, só que para frente, não mais para cima, né? Justo, A segunda sim. bola. Porque agora tá tudo por cima, né? Ataca rápido para cima, mas ataca rápido aqui essa bola mais pro meio. Isso força o cara a chamar o jogo mais pro seu forehand, a bola vai acabar vindo pro meio, e aí você faz o seu ataque de forehand na mesa toda, onde ficar confortável, tá? Vamos treinar primeiro só as 3 bolas, sem a bola do meio primeiro. Deixa eu só preparar uma aqui. Essa aqui, ó. Tá. Pronto. Deixa eu ver o tempo dela. Aqui fica bom. Vai, vamos fazer essas 3 bolas, tá? Tá, beleza. Passou por baixo, abriu, e agora rápido pra frente. Isso. Tá. Ai, buguei. Fiz sem essa levantada no meio do rally. Ó, levantou lá em cima. Ela tá um pouco mais pesada que a outra. Tô pondo uma bola um pouco mais difícil, tá? Lá em cima, aí agora vai pra frente. A segunda é bem pra frente. Tá. Não bate a segunda pra cima, senão ela vai pra... Isso, perfeito. Tá? Você chamou o jogo ali na sua esquerda, você continua botando pressão. Aí agora você vai fazer velocidade ao invés de efeito. Então a primeira levantada, você reduz ali a velocidade um pouquinho, controla o braço para ela ir alta, para você não ficar na rede. A segunda, você enfia essa bola para frente o mais rápido que der. Muito bom. Perfeito. Ai. Aí. Agora a gente vai pôr a segunda bola no meio aqui para você. Depois dessa empurrada rápida. Tá. A bola vem aqui, ó. Vai vir uma bola ali meio que pro meio. Essa você tem que usar o forehand, tá? Tá. Aí você faz na mesa toda, onde você achar mais confortável, tá bom? Tá, Sequência toda agora vai ser curto, mesma coisa. Espetou, levanta, passa rápido e já se prepara o forehand. Exatamente. Muito bom. Muito bom. Tudo certo. Porque por você estar empurrando essa bola rápida no meio, você já tem que criar espaço no meio para o seu forehand, automaticamente. Se ela não for ali, se ela for no seu backhand de novo, ou se ela for mais para a ponta da mesa, você consegue se recuperar ali, consegue recalcular a rota e passar uma bola boa de novo. Mas você não pode atrasar para esse forehand, porque é ali que você está chamando a bola. Justo. Boa. E você pode, depois de abrir a primeira bola com backhand, você pode até se dar o luxo de afastar um pouquinho mais.
Você pode ficar um pouco mais atrás, você tem até mais tempo para jogar. Entendi. Depois do primeiro ataque, exatamente. Foi demais. Eita, bugou. Bugou a raquete. Deu uma bugada? Foi. Voltou. Ó, De esse novo. forehand não pega tão perto da mesa, o último forehand. Porque o forehand é um golpe que demora mais para ser preparado, tem todo o giro de corpo. E aí o que acontece é o seguinte, às vezes ele tá bugando a raquete, porque em vez de você girar o corpo, você tá com o corpo reto aqui no backhand E e tá olhando jogando pra o lá. braço pra trás, Sim. entendeu? E o que tem duas coisas ruins. No virtual é ruim porque você pode perder o rastreamento um pouco, né? Aí perde a precisão. Mas, tanto no virtual quanto na vida real, é ruim porque você joga só o braço, você não tem a potência do seu corpo girando. Imagina que eu vou te dar um soco, tá? E esse soco é um cruzado. Se eu ficar com o meu corpo parado e só te dar um cruzado assim, ele vai ter a força de um tapa. Agora, se eu jogar o corpo todo em cima de você para dar o soco, ele vai ter potência. Aqui é a mesma coisa. Então, por isso que não tenta pegar essa bola de forehand rápido na frente do corpo. Gira, aqui do lado. Você tem muito mais tempo para calcular o que você quer fazer e tem a potência do seu corpo ajudando. E aí o seu Tá. braço, se lá atrás, ele pode ficar muito mais perto aqui do corpo, né? Entendi. Certo? Vamos tentar? Tá. Vamos. Dá tempo? Exatamente. Dá tempo para ela e depois você vai. Mais tempo. Porra, dá tempo bastante. Exato. Olha que bola bonita que sai. Dá tempo e gira. Isso, e aí, Demorei agora como muito. você tá. Não, tudo bem demorar. O problema é que agora, como você tem toda a força do seu corpo ajudando, você pode fechar o ângulo, senão ela vai fora. Porque agora você. É como se você comeu espinafre, entendeu? Virou pro pai. Justo. Entendeu? Aqui atrás, aqui na frente é a Olivia, porque é só o braço. Aqui atrás é o Popeye. Então, deixa entrar. E aí pode fechar o ângulo. Ela ainda vai fazer a curva, porque você está fazendo o movimento certo com o braço. Só que com o ângulo fechado, ela vai girar mais, vai mais rápida. Você tem mais. Entendi. Entendeu? Você tem tudo. Se você aumentar a potência, mas continuar com o ângulo aberto, você dela ir fora é maior. Tá. Tá? Bora. Aí, empurra, espera, fecha o ângulo e senta a mão. Não entrei na mesa. Aí, ó, pode fechar o ângulo. Empurrou. Isso, pode fechar que vai. Faz o giro todo do corpo. Vai. Aí, linda bola. Boa. Tá pegando antes ainda, dá pra esperar um pouquinho mais. Tá. Aí, ela gira muito mais. Fica muito mais difícil o oponente lidar com o efeito. E aí, usa o corpo, tá? Usa esse giro do corpo para aumentar a potência. Acho que é mais pegar o timing, que às vezes eu tô girando o corpo antes dela chegar. Tá girando antes, exatamente. Espera ela chegar. Você vai girar o corpo forte, só que na hora certa, né?
Ó, espera, gira. Isso. Tá. Pode ela chegar um pouco mais do lado do corpo ainda. Vai, empurra. Aí, ótimo. Olha o efeito que você deu nessa bola. Olha como ela andou esse último forehand. 14, Andou né? rápido e 90 giros por segundo, entendeu? Se você, as que você tá pegando na frente tem pelo menos 20 a 25 a menos de giro e a velocidade é equivalente, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, às vezes fica muito próximo. Então você está fazendo a mesma velocidade, tendo mais tempo para olhar e preparar, até porque Mais às controle. às vezes a bola do cara tá fazendo alguma curvinha, alguma coisa, se você pega na frente, você tem menos tempo de ler essa curva. Se você deixa ela vir mais, você consegue se ajustar um pouquinho melhor. Então você está fazendo a bola com mais controle, com a mesma velocidade do que pegar na frente, só que com mais giro ainda. Justo, entendi. Muito mais qualidade, né? Bora lá. Bugou, voltou. Boa. Espera ela chegar, sem pressa. Gira o corpo. Bom. Olha essa que você girou na frente, ó. Você pegou ela mais na frente. Né? Ela foi um pouco mais rápido, mas girou 20 a menos, quase. Entende? Então, Entendi. é claro que ela tem a sua função. Pegar ela na frente, ela sai rápido da mão, é uma boa bola. Não tô falando que não pode, ou que não, né, ou que é errado. Não. Mas você tem menos tempo para reagir, né? E talvez menos controle, e vai ter menos efeito com certeza. Justo. Tá? Vamos lá. Bora. Sem pressa pro forehand. Espera. Dá o tempo certo e gira. Vai. Aí, boa. Já deu 10 a mais de efeito. Boa. E relaxa o pulso, né, na hora de fazer. Olha essa bola que linda, 83. Olha como ela andou. Tá? Andou rápido e girou mais, né? Olha, 86. Muito bom. Ai. Pega aí, se concentra. Esquece a tela, esquece a tela. Se concentra no tempo da bola. Essa deu 90 de efeito. Ó. Fecha o ângulo que ela entra. Ótimo. Tá aí. Boa. Muito bom. Continua.
Muito bom, mais uma. Boa. Aí, tá ótimo. Maravilha. Tá. Cansa, né? Não sei. É um treino duro. O ombro tudo bem até agora? Tá, de boa. Tá de boa? Não incomodou? Uhum. Não. Beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte. Quero que você faça um saque por baixo. Aqui nessa dia pode ser de backhand ou de forehand, tanto faz, mas com efeito para baixo. Aqui mesmo do meio para minha esquerda. Eu vou passar longo lá. Você já vai preparar o efeito aqui na diagonal. Quando você atacar aqui, eu posso bloquear na mesa toda. Você sabe que é mais fácil eu bloquear lá. Muito mais difícil é tentar um bloqueio para lá, porque a mesa é muito pequena, o ângulo é ruim. Então, meu bloqueio normalmente vai sair um pouco mais para o meio ou um pouco mais para lá. Se ela sair no meio, você tem que ter espaço para esperar e fazer o seu forehand. Se ela sair lá no canto, você já vai ter que estar lá. Então, você vai fazer a abertura e se posicionar aqui, ó, de frente para a diagonal, para empurrar. Se vier mais no meio, você tem tempo para girar o corpo e pegar. Tá bom? Tá. Então, vamos lá. Você saca por baixo, eu passo longo, você ataca. Tá. Isso, eu vou bloquear. Se eu bloquear na esquerda, mete a bola para frente. Se eu bloquear na direita, espera, gira e faz o ataque. Tá. Ali é a esquerda. Ali é a esquerda. Se prepara para a esquerda, porque a direita dá tempo de girar o corpo. Você não precisa pegar rápido. Né? Tá, beleza. Isso, ali você tá pronto, exatamente. Exato. Ó, se for para lá, você tem tempo de se mexer. Tá? Justo. Não. E olha como a bola andou rápido. Trajetória perfeita, entrou aqui no fundo. E você não estava esperando ela no meio, você estava com a mão aqui. Só para você entender que dá tempo de girar. Opa, veio no meio. Sem desespero. Gira, prepara a perna direita, gira o corpo, espera ela chegar do lado e ataca. Justo. Não pode atrasar aqui, ó. E já tá em cima. Se você atrasar aqui, você passa lento. E se você passa lento, aí o cara vem em cima de você. Tá. Beleza. Aí vem pra cima. Exato, perfeito. Mantendo a pressão. Até o cara chegar atrasado, não lidar com a pressão, algumas coisas podem acontecer aqui. Você atacou aqui, chamou o jogo aqui. E aí começou a castigar o cara aqui, empurrando. Você não dá tempo do cara fazer nada. Ou ele vai desesperadamente tentar passar uma bola pro outro lado, que é super difícil, super arriscado, vai passar no meio da mesa. Ou ele vai chegar atrasado para essa troca e não vai achar o ângulo para passar lá e aí vai passar no meio da mesa de qualquer jeito para você atacar. Ou ele vai afastar para lidar com essa situação, para ter mais tempo, porque ele está sendo bombardeado, ele vai afastar. E aí você vai ter cada vez mais tempo, porque cada vez que ele está atrás, quanto mais atrás, mais tempo você tem entre uma bola e outra para você escolher o que você quer fazer. Aí você pode até mudar de lado, jogar ele para correr, você pode esperar uma bola melhor na direita, você pode às vezes até fazer um pivô aqui, preparar uma direita mais forte, porque vai ter tempo. Enquanto o cara está perto aqui, é uma queda de braço, né? Os dois estão batendo forte aqui reto. Se alguém atrasar e a bola ficar no meio, o outro jogador, quem recebeu a bola no meio, teoricamente tem a vantagem, a não ser que você acelere no meio. Aí você acelera no meio, igual a gente tá treinando com o robô, o que acontece? O bloqueio vai lento ali no meio, porque o cara teve que reagir rápido, vai sair alguma coisa fácil para você, você tem a mesa toda. Essa é a ideia. Vai lá, manda bala. Ó, sobrou fácil. Cheguei um pouquinho atrasado, ficou lento, você tava esperto, já usou o forehand. Muito bom. Boa. Espera para fazer a curva. Sem pressa. Que
Que demais. Isso. Firme a mão. Boa bola, bom saque. Eita, tá uma travada. Gira o corpo, faz a força. Toda vez eu pego antes, não espero ela chegar. E outra, eu senti, né, que você tava quase que caindo para trás na hora que você bateu. Perna esquerda firme, a direita pode ir para trás um pouquinho para criar espaço, mas a direita é firme. A hora que você girar, o peso tá na direita para você conseguir girar o corpo sem perder o equilíbrio. Se perder o equilíbrio, perde a força. Justo, tá. Boa, vai. Aí, olha que interessante. A gente trocou aqui, você passou uma bola. Aí você bateu uma mais rápida, mas em vez de entrar na diagonal longa onde eu tava, ela entrou mais diagonal mais curta. O que acontece comigo aqui? Eu vou ter que reagir rápido e me mexer. E toda vez que a gente se mexe, lembra da bolinha curta lá no início, que você se mexendo, você perde a precisão? Isso serve para tudo. Eu me mexi e perdi a precisão. Eu não queria jogar uma bola lenta no meio. Entendi. Eu queria jogar para lá. Pelo menos, já que eu vou jogar lento, pelo menos eu vou tirar um pouco do seu ângulo. Mas não deu tempo. O ângulo ficou ruim aqui para eu achar e sobrou lento. Então, estamos trocando reto aqui. Se eu achar uma diagonal curta, teoricamente a tendência é ela vir mais fácil no meio. Se eu forçar rápido no meio, a tendência é ela voltar para o meio também. Entendi. É sempre no meio, né? Porque é o jeito mais fácil, né? O cara tá no desespero aqui, ele até pode achar um ângulo diferente e tal, mas normalmente ele vai reagir só devolver. A tendência é um pouco mais pro meio do que as outras. Sabendo disso, você já cria espaço. Você fez uma bola boa pro canto, já cria um espaço imediatamente no meio, porque existe uma chance maior da bola ir ali. Se não for, você se vira. A gente joga com probabilidade, né? Justo. Aham. Essa Perfeito. probabilidade maior é o que a gente precisa ali para ter vantagem. Tá? Boa. Eita, foi mal. Eita. Isso. Tá certo. Boa. Continua. Ali era pra ter ido pra range, né? Poderia, mas tava bom. Tava num ponto meio... Ó, assim, né? Ó, você tem as duas opções, né? Justo. Entendi. Tem alguns pontos que são meio cotovelo ali, que você não sabe por onde vai, mas faz parte. Boa troca. Exato. Dá tempo pra bola e manda ver. Ai, foi mal. Caramba. Acertar mais pra nenhuma. fora, fecha o ângulo. Aí, ó. Isso, vem jogar. Aí, ó. Me fez mexer de novo, sobrou fácil no meio. Perfeito. Boa. Aí, ó. Perfeito, ótima bola. Reto, rápido. Muito bom. Ótima. Olha como andou essa bola. Quase sem defeito. Né? Eu consegui, tipo, dar uma mexidinha na mão no final. Sim, assim. o tempo foi perfeito e essa mobilidade do pulso é que adicionou esse efeito a mais para ela. Excelente bola. Boa. Ai. Isso, vai para cima. Gancho. Ali, forehand. Exatamente. Porque se for backhand ali, toda vez que a gente anda pro meio para fazer um backhand, ele vai ser fraco.
É só mesmo Tudo pra... bem, às vezes acontece, beleza, tá no jogo. Mas você sabe que vai ser fraco. Que passou fraco, agora o adversário tem tempo e tem a mesa toda para jogar. Né? Justo. E olha, linda a bola, linda. Boa. Valeu. Deixa eu... Tá. Podia ser forehand de novo, é. Aí, perfeito. Linda bola. Boa! Boa Boa. bola, muito bom. Ai. Perfeito, continua. Aí, ó. Ótimo. Ai. Aí, boa troca, boa troca. Isso aí. Olha eu atrás aqui, ó, tentando lidar com a pressão, ó. Tá vendo? A pressão foi tanta, você me jogou aqui atrás, agora eu tô preso aqui. Enquanto... Opa, mexeu minha mesa aqui. Eita. Enquanto você estiver batendo, colocando pressão, você vai me manter lá atrás e eu não tem como me recuperar muito. Então, o que me jogou lá atrás? O cara não vai lá para trás porque ele quer, a não ser que ele seja realmente um jogador de defesa. Você foi batendo, me jogou pro lado, me jogou para cá, daqui a pouco eu tive que afastar. E aí é uma bola de neve para mim. Justo. E aí você continua botando pressão, uma hora eu vou te dar alguma coisa meio fácil para você jogar do outro lado, porque imagina, aqui atrás eu tenho muito mais área para cobrir, né? Sim, então, sim. Tá aí? Tá escutando? Tô Boa, deu uma bugadinha aqui para mim. Então, por exemplo, se eu tô colado na mesa, vou ter, sei lá, 1, 2, eu tenho 3 metros para cobrir, mais ou menos, né? Sim. Se eu dou uns 2 passos para trás, agora, meu amigo, eu tenho daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, meio que 2 que eu preciso cobrir. Justo. Entendeu? E aí, você tem mais tempo de jogar, porque agora eu não tô aqui na sua cara devolvendo bola. Eu tô aqui, ó. É, dá tempo de preparar mais Dá coisa, tempo de preparar forehand. Então, quando o cara afasta mais, teoricamente, no mundo ideal, você vai cobrir tudo de forehand, se você tiver tempo e espaço para isso. Justo. Tá? Entendi. Porque você tem tempo, espera a bola chegar, entra, você tem mais potencial de força para girar todo o corpo, você tem a mesa toda, você vai castigar o cara com forehand. Às vezes não dá, beleza, passa um backhand, mas tentar passar o mais fundo possível para manter o cara longe. Justo, Para entendi. não dar chance do cara voltar. Né? Entendi, perfeito. Vamos fazer mais 2 bolinhas aí pra gente encerrar, vai lá. Bora. Aí, ó, venha. Isso, vem. Aí, ó, botou pressão, ó. Afastei de novo, tá? Cheguei fora. Essa é a ideia. Você entendeu? Tá. Me jogou lá pra trás, Entendi. mantém. E lembra, me jogou pra trás, se tiver ângulo bom, você tem a mesa toda. Tá. Justo. Pra me jogar pros cantos, né? Ai. Vamos lá. Mais um pouquinho. Pena. De novo. Aí, fechou com chave de ouro. É isso aí. Tá? Então, a ideia é você sempre estar posicionado num lugar confortável para que você consiga ter um tempo a mais. E tudo é uma questão de tempo. Quem tiver mais tempo para fazer vai estar com a vantagem. Quem tiver menos, tiver mais apertado no tempo, vai ficar desconfortável. E aí, você tendo tempo, você tem mais opções. Né? Porque é aquela coisa, se eu passo uma bola rápida no meio para você, você não tem muita opção, você vai reagir e devolver. Sim. Agora, se eu passo uma bola lenta para você no meio, você tem tempo, você pode tirar o corpo, olhar, você tem a mesa toda, pode fazer um ataque para o canto, pode fazer um ataque para o outro, pode forçar de novo, você tem a mesa toda, você pode escolher se vai dar mais efeito ou mais velocidade. Com o tempo, a gente faz o que a gente quer.
Na Show. vida é assim também. Perfeito. Eu já te adianto que na vida é assim também. Maravilha, querido. Justo, boa. Maravilha, mano. Obrigadão, velho. Quinta-feira estamos juntos aí de novo? Vamos sim. Então Aqui tá bom. dá certo de novo.